Graça e paz, moçada. Sejam bem-vindos a mais um dia, mais um vídeo diário. Hoje nós vamos falar sobre 1 Samuel, capítulo 28. Vai ficar um pouco comprido, então, assim, se você não tem tempo, pula esse vídeo, passa, porque ele tem uns tópicos interessantes que não dá simplesmente para falar sem poder explicar algumas coisas. Se você tiver um tempo, fique nesse vídeo. Se você não tiver, volte depois, tá? Então vamos lá. Em 1 Samuel, capítulo 28, no versículo 5, diz assim: E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. Versículo 6. E perguntou Saul ao Senhor, e o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, e nem por profetas. Versículo 7. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Dom há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Versículo 8. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com dois homens, e de noite chegaram à mulher. E disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Aí, versículo 14. E disse: Como é a sua figura? Que ela já havia feito a solicitação. E ela, né, fez subir uma figura. E ela disse a figura assim: Vem subindo um homem ancião e este envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou seu rosto em terra e se prostrou. Amém? Vamos lá. Saul, ele perdeu o seu reinado e ele perdeu a sua conexão com Deus pela sua desobediência. Saul, ele foi ungido para ser rei e no seu reinado, no caminhar ali do seu reinado, em certo momento, ele começa a tomar decisões por conta. Samuel era o intercessor entre ele e Deus. Então ele ia Samuel dizia: Olha, faça isso. E houve um momento que ele guerreou contra os Amalequitas e Deus falou para ele que ele deveria dizimar toda a cidade, todas as pessoas, todos os animais, tudo, não era para sobrar nada. E ele poupou alguns animais, poupou algumas coisas de seu interesse. Esse foi um dos pecados dele, um dos erros dele, um dos erros de desobediência. Então, Deus parou de falar com ele, mas pela misericórdia, Deus falava com Samuel e Samuel orientava. Nesse momento aqui nessa passagem bíblica, Samuel ele já não é mais vivo, Samuel já havia morrido. Então, Saul já não tinha quem buscar, a quem recorrer. E os filisteus se levantam e vão à guerra contra Saul. E Saul se vê desesperado. Só que Saul havia mandado perseguir, havia mandado desterrar, tirar todos os feiticeiros, todos os adivinhos ali da terra, para honrar a Deus, todos aqueles que tinham espírito de adivinhação. E ele, no desespero dele, veja só, preste atenção. Agora eu quero dizer algo para você. Lá em Salmo 42, diz assim, ó, 42:7, diz assim, ó, um abismo chama outro abismo. Saul vinha, né, de desobediência, vinha de pecado, vinha de perseguição contra Davi, seu sucessor, ungido e escolhido por Deus, e agora ele, olha o tanto de abismo, ó, desobediência, os pecados, a perseguição contra Davi, entende? E agora ele se entrega a espíritos de adivinhação, entende? Então, um mal chama outro mal, uma coisa ruim chama outra coisa ruim, entende? Então Saul ele se entrega, ele vai a essa feiticeira e ela pede para ela e ela fala, ela adivinha que é ele, fala não, mas você é Saul, você vai mandar ele, não, eu juro pelo Senhor que nada te acontecerá, entende? Então o que acontece aqui? Ela fala que ela faz subir, né, que está enterrado ali, né, então tá debaixo da terra o espírito
E ela diz que vê um espírito de um ancião, assim, assim. Saul deduz, entende? Não existe uma afirmação clara da Bíblia dizendo que subiu Samuel, né? Pode ter sido um demônio, pode ter sido, sei lá, um espírito, alguma coisa, eu não sei. Eu entendo, como conhecedor do Evangelho, que aquele que descansa no Senhor descansa até que Jesus o chame. Acabou. Então, para mim, subiu alguma coisa que não era Samuel, entende? E ela pegou e descreveu. Samuel era conhecido por todos. Ela descreveu Samuel e ele falou: é Samuel. E ele, né? Lembra um abismo chama outro? O que ele faz? Ele cai com o rosto em terra e adora. Para mim, meu entendimento, Saul adorou o demônio, adorou o principado, potestade, entendeu? Então, um abismo chamou outro abismo. Se você estiver em um abismo ruim, fuja da presença desse abismo. Busque terra firme, rocha, solidez na sua vida. Porque se você cair num abismo, o abismo vai te levar a outro abismo. Você tem que resistir. Tem uma passagem na Bíblia, eu não me lembro agora, mas eu sei que está em Tiago, que diz assim: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então você tem que resistir, você tem que se sujeitar a Deus. O que estava acontecendo com Saul? Não sujeitava a Deus. Amém? E aí, ele vai lá, ele adora, e o espírito maligno, entende? Porque o espírito, eu estou falando no meu entendimento, sabedor das coisas, da vivência ali do ambiente, de tudo, ainda chama a atenção dele. Fala que o que está acontecendo é porque ele pecou contra o Senhor dos Exércitos. E ainda tomou-lhe uma, entende? Vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês? Agora eu quero trazer em Lucas. Lucas, no capítulo 16, versículo 27, diz assim: é a parábola do pobre, do rico, né? E do pobre mendigo, né? Que ambos morreram, né? E o pobre, ele foi para o céu, né? E o rico, ele foi para o inferno. O pobre, né? A Bíblia descreve que ele teve os dias de angústia, os dias de dores dele, né, de tribulação aqui na terra, e ele estava sendo recompensado agora no céu. E o rico teve seus dias de glória, seus dias de vitória, usufruiu, né? E não foi uma boa pessoa, também tem esse detalhe, a Bíblia fala sobre isso, e ele foi parar no inferno. Em um determinado momento, ele diz assim, ó, capítulo 16, versículo 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, ele está falando com Abraão, é uma parábola, tá? Que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê esse testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ok? E disse ele: não, pai, Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum morto ressuscite. Amém? Então, Abraão, ali nessa parábola, né, nessa explicação, ele diz que nós temos que ouvir, no caso a Moisés, que são os livros da Bíblia, são as escrituras, e aos profetas, que também são os livros e as escrituras, né? E se você tiver um bom pastor, se você tiver um homem ungido, um homem com temor a Deus, ouvir a ele, entende? Se você tem alguma dúvida, algum receio, se você precisa consultar, você tem que buscar alguém que está conectado a Deus, né? E aqui ele fala, se você ler também, que existe um abismo entre o céu e o inferno e que eles não podiam se passar, né? Que ele fala: peça para que Abraão molhe o dedo na água e coloque sobre minha boca. E não, isso não vai acontecer. Então, assim, entre os mortos e os vivos, existe um abismo, existe uma separação, né? Os mortos descansam no Senhor e os que estão vivos estão aqui na sua peleja,
né? Então nós temos que saber aonde buscar, com quem buscar, para que não venhamos fazer pacto, para que não venhamos fazer aliança, para que não venhamos fazer como Saul, adorar e se prostrar e adorar, né, a entidades demoníacas, né? Se passando por por Deus ou, né, ou por santo, por coisa parecida. Aí, amados, para fechar, para não ficar mais longo, porque aqui dá pano para manga. Vamos lá, dá muita palavra de Deus. Olha só. 2 Coríntios 11, versículo 14, diz assim, ó: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Amém, amado? Então, assim, temos que tomar cuidado da fonte que iremos beber, sabe? Da onde iremos nos alimentar da palavra de Deus. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz,